Imagina só a cena. Michael Spots, de The Office, morre de repente, engasgado com um pretzel e vai direto para julgamento. Sem desculpas, sem segunda chance, sem redenção. A gente vai aplicar a justiça implacável do inferno de Dante para cima daquela mediocridade gerencial e responder a uma pergunta bem crucial. A grande pergunta é essa, né? E para responder, a gente precisa entender como o inferno funciona. E olha, aqui não tem espaço para sentimentalismo. A justiça de Dante é dura, é implacável, e ela não está nem um pouco preocupada se a gente acha o Michael Scott cativante ou não. É que o inferno de Dante tem uma lógica toda particular, inspirada lá em Aristóteles. Os pecados são organizados em categorias, sabe? E a gente vai descer por esses círculos para ver onde a alma do Michael se encaixa. Começando pelos pecados mais, digamos, leves, os da paixão desenfreada. Logo de cara, a gente dá de encontro com o segundo círculo. Aqui, as almas são arrastadas para lá e para cá por um furacão que nunca para. É um símbolo perfeito de como elas foram levadas pelas paixões em vida. E claro, quando a gente pensa em Michael Scott, ele parece um candidato perfeito para esse lugar. A frase mais famosa dele, né? Consegue transformar qualquer conversa numa insinuação. Mas, se a gente olhar de perto, a tal luxúria do Michael não é bem carnal. É uma busca quase doentia por validação, por amor. Ele confunde atenção com afeto. Então sim, é um pecado, mas não é o pecado que define a corrupção moral dele, entende? Agora, a gente chega num pecado que parece ter sido feito sob medida para o Michael. O espanjamento, o desperdício sem limite nenhum. E a relação dele com o dinheiro, nossa, é um prato cheio. Essa cena icônica é a prova. Ele realmente acreditava que gritar uma frase podia, como num passe de mágica, resolver a vida financeira dele. Para Dante, essa é uma falha de raciocínio muito grave, uma característica clássica de quem desperdiça tudo o que tem. E a lista de desastres financeiros não para por aí, não. Michael é o exemplo perfeito do esbanjador. Comprou um AP que não podia pagar, se endividou para bancar Jan, trocou o carro por um Porsche que nem sabia dirigir e ainda caiu em vários esquemas de pirâmide. Cada decisão que ele toma com dinheiro é marcada por uma irresponsabilidade quase infantil. Só que, apesar de tudo, a punição desse círculo, ficar empurrando pesos enormes para sempre, não parece capturar o verdadeiro dano que o Michael causou. Porque os piores atos dele não foram contra o próprio bolso, foram contra a confiança e o futuro das pessoas. E para analisar isso, a gente precisa descer muito mais fundo. E é aqui que a gente chega no ato que define tudo, o caso dos Scott Stotts. Para Dante, a fraude é o pior de todos os pecados porque usa a razão, o maior dom de Deus, para enganar. E foi exatamente isso que Michael fez. Ele se passou por um salvador, por um filantropo, com uma promessa grandiosa. E aqui está a realidade brutal. Depois de 10 anos alimentando o sonho daquelas crianças, a generosidade dele se resumiu a baterias de laptop. O contraste entre a promessa e o que ele entregou é simplesmente devastador. E a fraude é tão detestável justamente porque ela perverte a essência do que nos faz humanos. A paixão é uma força que a gente mal controla. Mas a fraude é usar nossa inteligência de caso pensado para enganar alguém. Isso não foi um erro, foi um ato consciente, que durou uma década, ano após ano. Ele sabia que a promessa era inviável, mas continuou. Por quê? Porque ele ganhava algo que valorizava mais que dinheiro: adulação. Ele trocou o futuro real daquelas crianças por 10 anos de aplausos para si mesmo. Isso é a definição de hipocrisia. E isso nos leva ao veredito. O destino teologicamente exato para Michael Scott é a sexta vala do oitavo círculo. O lugar dos hipócritas, aqueles que vestem uma máscara de virtude para esconder uma verdade podre por dentro. E a punição dele é uma imagem poderosa, uma justiça poética perfeita. Ele vestiria um terno dourado, brilhante por fora, com World's Best Boss bordado nas costas. Mas por dentro, esse terno seria feito de chumbo maciço, esmagando-o com o próprio peso. A punição é sob medida. O exterior dourado é a imagem que ele projetava. O peso do chumbo é a realidade da mentira dele. E o pior pesadelo para alguém que vive de atenção? O silêncio. Ser eternamente ignorado numa sala de conferências infinita. Ele tenta contar piadas, mas ninguém ri, ninguém sequer olha para cima. É o tormento perfeito. Mas a teologia nunca é simples. Sempre existem brechas. Por um lado, ele mentiu por 10 anos, o que mostra que ele sabia que estava errado. Por outro, será que a imaturidade dele era tão grande que ele não entendia a gravidade do que fazia? E, ironicamente, a mentira dele acabou incentivando os alunos a se formarem.
E então surge a maior chance de salvação dele. Na história de Dante, o amor divino, representado por uma figura como Beatriz, pode resgatar uma alma. Para Michael, essa figura é, sem dúvida nenhuma, a Holly Flex. O amor por Holly é a única coisa que faz Michael sacrificar o próprio ego. A decisão de ir para o Colorado, de abandonar seu reino em troca de uma vida real, pode ser vista como um verdadeiro ato de arrependimento. Isso poderia salvá-lo do inferno, talvez mandando para o purgatório para finalmente aprender o que é humildade? O que nos deixa com a pergunta final. A análise nos mostra um dilema. As ações dele o condenam como um hipócrita egoísta, mas seu amor por Holly sugere que ele era capaz de mudar. No fim, seu destino eterno permanece uma questão em aberto, um reflexo perfeito da complexa e trágica comédia que foi a sua vida.